Vamos fazer uma oração e iniciar a nossa escola bíblica dominical. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. No início desse dia, apresentamos a Ti a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Dai-nos, ó Deus, entendimento e sabedoria da Tua palavra, para que possamos crescer na fé. Instrua-nos no caminho que devemos andar e estaremos para sempre contigo. Esse é o nosso desejo de permanecer contigo até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A aula de hoje, dando sequência à série de princípios cristãos, tem como tema Conhecendo a Igreja. O texto bíblico está em Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo Pedro, ele considerou em suas cartas que nós vivemos como forasteiros aqui nessa terra. Que hoje nós estamos, amanhã não estamos mais. Hoje estamos numa cidade, amanhã podemos estar em outra. Hoje estamos num estado, depois mudamos para outro. A nossa vivência na terra ela é temporária e é uma preparação do nosso espírito para que possa voltar a Deus, para que nós possamos então viver para sempre no projeto de vida eterna de Deus. E a igreja, ela tem um papel fundamental, um papel importante nessa construção da fé e também na manutenção da nossa fé, para que nós possamos fazer com que o nosso espírito se volte para Deus e esperar no dia da ressurreição para que recebemos um corpo glorificado, um corpo novo, um corpo imortal, um corpo sem pecado, sem doença, para que nós possamos viver eternamente. Esse é o nosso projeto de vida, esse é o nosso objetivo de vida. Amém. Irmã Lenilce e família, a paz do Senhor, bom dia. Irmão Legilson, a paz do Senhor. Irmã Andréia Inca também acompanhando, glória a Deus. E outros que vão entrando aí. Louvado seja Deus. Afinal, o que é a igreja? Geralmente, quando se fala em igreja, nós lembramos de um prédio físico, de uma casa, de um templo, onde nós nos reunimos para congregar. Tá certo, essa é um tipo de igreja também, mas a Bíblia fala de dois tipos de igreja. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquilo que os nossos olhos alcançam. O templo, as coisas, as pessoas que estão ali reunidas para uma celebração, que estão ali reunidas com algum objetivo. Essa é a igreja visível. A igreja invisível é aquela que nós não podemos contar, não podemos ver. Mas por quê? Porque ela é um grupo de pessoas sobre a terra que vivem uma fé. É a mesma fé que eu celebro aqui em Porto Velho, que vocês aí de Manaus celebram aí, que vocês que estão em outros estados também celebram. É essa fé que faz a igreja invisível. E a igreja invisível, ela não é uma organização. A nossa igreja que nós congregamos, ela é uma organização. Ela tem um nome, ela tem um CNPJ, ela tem alvarás, ela tem estatuto, ela tem regimento interno, ela tem toda uma documentação, ela tem um prédio, ela tem cadeiras, ela tem filiais, ela tem congregações. Ela é uma igreja em um sistema de organização social. A igreja invisível, ela não tem nome, não tem placa, não tem estrutura física, ela tem uma fé. Então a igreja invisível são todos os cristãos juntos. E isso não é uma organização, é um organismo. O que é organismo? Organismo é um corpo. Portanto, a igreja invisível, ela é um corpo. Ela não é um templo, ela não é uma denominação, ela não é um nome, ela não é uma placa, ela não é um conjunto, um grupo de cadeiras ali. Não, a igreja invisível, ela é um organismo, ela é um corpo. E esse corpo, como todo corpo físico, é formado por vários membros.
O nosso corpo é formado por vários membros, várias células, é um composto que dá a nossa estrutura física. A mesma coisa é a igreja invisível, ela é um corpo, né? Cada um de nós somos uma célula, uma parte desse corpo. E esse corpo da igreja invisível tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo. Cristo é revelado na Bíblia como a cabeça da igreja. Portanto, todo esse corpo, todos os cristãos devem seguir a Cristo. Hoje existem muitas distorções da palavra e essas distorções têm sido muito prejudicial a ponto de das pessoas introduzirem num falso cristianismo coisas que sequer estão na Bíblia. E às vezes coisas que são contestadas na Bíblia, essas pessoas distorcem o entendimento e mostram ali para os seus de que durante 2000 anos se interpretou errado. E agora que eles estão certos, fazendo errado. Então tome muito cuidado com essas novidades, tome muito cuidado com essas coisas novas que estão aparecendo aí. Os falsos profetas sempre existiram, as falsas fés sempre existiram, mas aproximando a vinda de Cristo, quanto mais próximo da vinda de Cristo, isso seria com mais intensidade, isso haveria de acontecer com uma quantidade maior de pessoas. Então hoje nós estamos vivendo já os princípios das dores previstos ali em Mateus 24, estamos vivendo tempos de falsos profetas, falsos cristos, falsas interpretações, e nós precisamos estar atentos, por isso escolhemos fazer essa série de estudos sobre o discipulado aqui pelo Facebook, para que você possa ter o conhecimento da base cristã. E nessa quarta aula, Conhecendo a Igreja, nós vamos aprofundar um pouco mais em entender e compreender o que é a igreja. Portanto, a igreja ela é um organismo, ela é um corpo do qual Cristo é o cabeça, e esse corpo consiste nos cristãos da China, nos cristãos do Canadá, nos cristãos da Alemanha, nos cristãos da África, nos cristãos do Brasil, da Argentina, do Peru, cristãos de Portugal, da Espanha, enfim. Aonde quer que tenha cristão verdadeiro, aonde quer que tenha pessoa que adora o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que adora ao Deus Altíssimo e Único como seu Deus eterno e todo-poderoso, essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo. Essas pessoas fazem parte do organismo maior que é a igreja invisível, que é a igreja total de Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja ela tem alguns objetivos específicos. Deixa eu passar aqui conforme a lição. Esses objetivos são adorar a Deus e glorificá-lo aqui na terra, é o objetivo da igreja, ou seja, todos nós temos por obrigação adorar a Deus e glorificá-lo, aonde quer que nós estejamos e o que nós fizermos, e tudo que acontece em nossas vidas tem que ser para a honra e glória do Deus Altíssimo. Até mesmo assim, algumas coisas difíceis, né? Vamos citar um exemplo aqui, uma enfermidade. Uma enfermidade glorifica a Deus? Claro que glorifica. Por quê? Porque quando você ora e recebe a cura, mostra a misericórdia de Deus, mostra o poder de Deus e mostra o amor de Deus para conosco. Então, até nas coisas difíceis, nós glorificamos a Deus e exaltamos a Deus porque estamos sendo provados e sendo escolhidos para ser testemunha do poder e da glória de Deus. Privilégio que às vezes não compreendemos. Portanto, o primeiro objetivo da igreja aqui na terra é adorar a Deus e glorificá-lo. O segundo objetivo da igreja é evangelizar. O que é evangelizar? Dar testemunho do evangelho. E o que é o evangelho? Boas novas. E que boas novas são essas? O reino de Deus já chegou. Isso é o evangelho. O reino de Deus já está aqui na terra. E o reino de Deus consiste em paz, justiça e alegria. É o objetivo principal da vida humana. Todos querem ter paz, todos querem ter alegria e todos querem ter justiça em suas vidas. Portanto, esse é o reino de Deus. Quando João Batista pregava, ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo.
Quando ele batizou Jesus, que ele viu ali a revelação de Deus sobre Jesus, que veio do céu aquela voz dizendo: este é o meu filho amado. Ali João, ao escutar essa voz nos céus, bramando, dizendo que ali estava o filho amado, João Batista saiu de tempo e deixou que Jesus crescesse. João Batista diminuiu-se para que Jesus crescesse. E ele disse: esse é aquele que eu anunciava. Sigam ele. E ali Jesus passou a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus já chegou. Arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Então, antes do reino chegar, a forma de chegar até ele é através do arrependimento. E depois que nós já estamos no reino de Deus, para permanecer também é uma vida de arrependimento. E o Evangelho é a revelação de Cristo como Filho de Deus e a revelação de que o reino de Deus já está conosco. Portanto, anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho. Ah, mas eu não entendo muito, é coisa muito simples, é dizer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que a morte dele foi para a remissão dos nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, nos dando esperança de vida eterna. E que o reino de Deus já chegou e nós já podemos usufruir dos privilégios do reino de Deus: paz, justiça e alegrias. Outro objetivo do reino de Deus é desenvolver cada crente até que chegue à medida da estatura de Cristo. Nós vamos conseguir ser igual a Cristo? Não vamos chegar a ser como Cristo, mas vamos aproximar dele o máximo possível. Vamos aproximar de Cristo o máximo que nós pudermos. E para que nós possamos aproximar de Cristo, chegar até Cristo, nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver o nosso conhecimento. E aí é que está a importância da igreja, a importância de você congregar, a importância de você participar da escola bíblica dominical, de no domingo você sair de casa, ir até o templo, ir até a congregação para estudar na escola bíblica dominical. 1 hora que vale muito, que vai te trazer instruções maravilhosas, 1 hora que vai te fazer conhecer mais de Deus. Ora, as pessoas chegam a passar 2, 3 horas no celular. 2, 3 horas no celular. E vem dizer que não tem tempo. Vamos buscar mais a Deus. Vamos nos envolver mais a Deus. Vamos estar mais junto a Deus, porque esse é o nosso objetivo. Voltar para Deus para que tenhamos vida eterna. E o objetivo da igreja é desenvolver o crente para isso. Então você precisa congregar, você precisa estar ali reunidos, juntos, para que você possa crescer e aperfeiçoar na fé a cada dia. Ninguém que se distancia do corpo consegue viver. A igreja invisível, ela é o quê? Um corpo, onde Cristo é o cabeça. Então, um membro desgarrado, ele não consegue viver. Vamos citar um exemplo aqui do nosso corpo, né? Se eu arrancar esse dedo, ele vai conseguir viver sem o meu corpo? Não vai. Se eu arrancar a minha mão vai conseguir viver sem o corpo? Não. Meu corpo consegue viver sem o dedo ou sem a mão. Mas o dedo ou a mão não consegue viver sem o corpo. Então essa é a lógica de congregar. Quando nós congregamos, é um corpo que está unido. Então, para esse dedo ter um movimento, para essa mão ter um movimento, ela precisa estar ligada ao corpo. Se esse dedo ou essa mão desprender do corpo, não vai ter vida. A mesma coisa o crente. Se o crente não congrega, se o crente não frequenta a congregação, se o crente não participa dos cultos, se o crente não participa da escola bíblica, se não participa das reuniões de oração, ele não vai ter vida. Ele vai ser aquela pessoa desestruturada na fé, cheio de dúvida, cheio de medos, não consegue glorificar a Deus, não consegue exaltar a Deus, vai ter uma vida de perseguição e derrota, mas aquele que está ali unido, a cada dia só conta vitórias. Dia após dia só conta vitórias, porque ele aprende a viver na dependência de Deus. Ele aprende a viver na dependência do Senhor. Quarto ponto do objetivo
da igreja, né? Testemunhar constantemente de Cristo e da sua palavra. É um outro objetivo da igreja, dar testemunho de Cristo. Por quê? Porque as pessoas conhecem Cristo de ouvir falar. Conhece Cristo amoldurado num crucifixo, numa figurinha, numa imagem. E nós não temos imagem de Deus, nós não sabemos como é Deus, portanto nós temos que viver Deus pela fé. Nós temos que viver Deus não por uma imagem que nós fazemos dele, mas por um sentimento e por um relacionamento que nós temos com ele. E esse sentimento e esse relacionamento, ele tem que ser desenvolvido pela fé. Aí entra a importância de conhecer a palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós vamos conhecer Deus. Nós vamos conhecer o Espírito Santo. Nós vamos conhecer a Jesus Cristo. Quando você conhece uma pessoa nova, qual é a primeira reação? Você fica assim olhando, observando, aí começa a fazer perguntas para aquela pessoa, começa a fazer perguntas para outras pessoas a respeito daquela pessoa que você conheceu. Por quê? Para que você adquire conhecimento. Quem é essa pessoa? Para que você adquire conhecimento e saiba quem é essa pessoa. A mesma coisa Deus. Deus é um ser pessoal. Para você conhecer Deus, você tem que saber quem Ele é. E para você saber quem Ele é revelado na palavra. Ele é revelado na Bíblia. É só lendo a Bíblia que você vai entender quem é Deus. É só lendo a palavra que você vai compreender quem é Deus. Por isso é importante a leitura e a meditação da palavra, é importante a escola bíblica, para que você possa conhecer Deus, saber quem é Deus. E com isso você vai usufruir do reino de Deus. Porque tem muitas pessoas que não usufruem dos privilégios da graça porque não conhecem Deus, não sabem quem é Deus. E por não saber quem é Deus, eles não conseguem usufruir das bênçãos, não conseguem viver uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de justiça e uma vida de alegria, porque não conhecem a Deus. Um outro objetivo da igreja é entrar na glória futura. E esse é o principal dos nossos objetivos. Entrar na glória futura. O que é entrar na glória futura? A vida eterna. O nosso corpo é mortal. Um dia, todos os nossos corpos passarão pela morte. Na esperança do dia da ressurreição, para que nós possamos viver eternamente. Portanto, esse corpo ele é físico, ele é mortal, ele vem do pó e ao pó ele voltará, mas nós temos que viver naquela expectativa da glória futura, na esperança do futuro. As pessoas vão fazer uma faculdade querendo ter um futuro melhor. Estudam 4 anos, depois estuda especialização, continua estudando para ter um futuro melhor. Que futuro, sendo que vai morrer? As pessoas constroem patrimônios para ter um futuro melhor. Compra propriedades, compra coisas e vai acumulando riquezas para ter um futuro melhor. Que futuro? Que passaremos pela morte? Portanto, isso não é uma palavra de conformismo para viver simploriamente, mas é uma palavra de encorajamento para que nós possamos lutar pelos nossos objetivos, sim. Ter projeto de vida, sim. Mas o principal dos projetos é viver a glória futura. Viver eternamente. No dia da ressurreição dos mortos, se levantar da morte para a vida eterna. E viver eternamente no reino de paz, justiça e alegria, onde não há choro, onde não há ranger de dentes, onde não há doenças, enfermidades, onde não há qualquer dor, nem qualquer sofrimento. Esse é o principal dos objetivos do cristão. Dando sequência aqui na lição, o comentarista diz, né, o que é a igreja? Ele define da seguinte forma: a palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora. Ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo espiritual e não fisicamente para serem seguidores de Cristo. Portanto, igreja, o cristão é um povo separado. Nós estamos numa família onde nem todos são cristãos, mas nós somos separados ali dentro para ser cristão. Nós estamos numa cidade, num estado, num país,
onde nem todos são cristãos, mas nós somos separados por Deus para ser cristãos. E o comentarista diz mais: os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, irmãos, cristãos, santos, eleitos e as pessoas do caminho. O primeiro nome da igreja cristã foi a igreja do caminho. Os judeus definiu os cristãos como os seguidores do caminho. Por quê? Porque eles pregavam que Jesus é o caminho, a verdade e a Bíblia. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. O primeiro nome dado à igreja cristã foi Igreja do Caminho. E não foi dado pelos próprios cristãos, foram os judeus que nominaram assim. Aqueles ali são da Igreja do Caminho, eles seguem o caminho. Por quê? Porque a pregação dos apóstolos era: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seguindo aquilo que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai sem mim, disse Jesus. E hoje nós também pregamos isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. A palavra igreja, ela vem do grego iglesia, que significa um agrupamento de pessoas para viver uma mesma fé, para viver um mesmo objetivo religioso, para celebrar. Então, igreja é um povo separado por Deus, mesmo estando misturado aqui na terra. Aí é que está a grande revelação dos falsos profetas. Pela igreja ser um povo separado para viver aqui na terra, eles acham e pregam isso, que você tem que ser igual. Não, você tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver que no seu semblante tem algo diferente. As pessoas têm que olhar para suas atitudes e ver que você tem atitudes diferentes. A pessoa tem que olhar para o seu comportamento e ver que o seu comportamento é diferente. Mesmo você vivendo misturado numa sociedade. As pessoas têm que perceber essa diferença. Hoje, hoje para se saber quem é um cristão, a pessoa tem que falar: eu sou um cristão. Por quê? Porque misturou com o mundo. E isso não adora a Deus, isso não glorifica a Deus, e isso não leva à salvação. O cristão, ele é diferente. Ah, então quer dizer que eu vou ter que viver separado? Não, você é separado espiritualmente. Você é separado moralmente. Você é separado dentro de princípios éticos. É essa a sua separação. Você vai trabalhar no meio de incrédulos, você vai estar numa família onde nem todos creem como você vai estar numa sociedade onde muitos não entendem a sua fé, não entendem o seu Deus, mas a sua fé tem que fazer a diferença. O seu comportamento tem que fazer a diferença. As suas atitudes é que tem que fazer a diferença. E não a dos outros. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Foi isso que Jesus falou sobre nós. Somos separados para ser o sal, que é o que dá gosto, que dá tempero, que conserva, e somos a luz, que é o que guia, que ilumina, que abre os caminhos, que direciona os caminhos. Bom, aqui a lição também fala sobre os símbolos da igreja. Vamos ver aqui alguns dos símbolos da igreja. O primeiro símbolo é o corpo. A igreja aparece na Bíblia como corpo. E já falamos bastante aqui sobre o corpo, né? Cristo é o cabeça e cada um de nós é um membro. Cada um de nós é uma parte desse corpo, é um tecido, é um pedacinho desse corpo que faz falta. Se a gente arrancar a unha desse dedo, vai fazer falta. Se a gente arrancar metade desse dedo, vai fazer falta. Portanto, cada membro, ele faz falta. Cada um que compõe a igreja, ele faz falta. E é importante que o cristão saiba disso. É importante que ele seja presente, porque ele faz falta. Um corpo faltando um pedaço, ele não é completo. Quando você extrai um dente, você fica com um dente a menos. Você não tem mais a mesma quantidade de dente. Portanto, cada membro é uma parte desse corpo. Cada membro tem uma importância nesse corpo. Cada membro tem um valor nesse corpo. Louvado seja Deus. A igreja também é simbolizada pelo templo. E o templo é aquele lugar que nós nos reunimos para
adorar a Deus. É um lugar onde nós nos encontramos para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Portanto, o templo, ele é também uma das representações da igreja, é o lugar onde nós conseguimos nos concentrar para orar, conseguimos nos concentrar para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E templo é um lugar sagrado. Ao entrar no templo, você tem que buscar comunhão com Deus. Tem pessoas que entram no templo e batendo papo, conversando, rindo. E o culto está acontecendo, ele está ali distraído, conversando e às vezes até no celular. Termina o culto e aqui que é isso e aquilo, aquele outro, e esquece que ali é um lugar sagrado, é um lugar de buscar a Deus, é um lugar de ter comunhão com Deus. Temos que ter reverência ao lugar também. Então o templo é um dos símbolos da igreja. Um outro símbolo da igreja que aparece na Bíblia é noiva. Como assim noiva? A igreja invisível que nós falamos, que é cada um de nós, que é o corpo de Cristo, essa igreja invisível, ela é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Jesus. E um dia haverá o grande casamento da igreja com o seu noivo, com Cristo. É o dia que Apocalipse fala do arrebatamento. E Paulo escreve também sobre isso em Tessalonicenses. E Cristo fala isso também nos evangelhos, quando ele falava dos tempos do fim. A grande esperança do cristão é o dia do arrebatamento da igreja. É o dia que a igreja vai desaparecer da terra, num piscar de olhos. E haverá aquele alvoroço. Cadê fulano? Cadê aquela pessoa? Cadê esse? Cadê aquele? A Bíblia fala ali em Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiros com o corpo glorificado, os túmulos serão abertos e a terra há de devolver os corpos, porém glorificados, serão glorificados, ou seja, um corpo eterno que não adoece, que não sente fome, que não sente sede, que não peca, que não sente dores. É um corpo diferente. E depois, em fração de segundos, os que estiverem vivos também receberão corpo glorificado e subirão para o grande encontro do noivo. A igreja subirá ressuscitada, com um corpo glorificado, com um corpo imortal, para encontrar com o noivo. É a noiva subindo para encontrar com o noivo. E haverá essa grande celebração que Apocalipse fala que é uma grande festa de 7 anos de celebração de união da igreja com Cristo. Não sabemos se esses 7 anos são literais ou se são figurados, mas é um bom tempo para uma celebração, né, de uma festa. Um bom tempo para comemorar a união definitiva entre o cristão e Jesus Cristo. Hoje nós somos unidos pela fé. E a partir do arrebatamento da igreja, nós seremos unidos literalmente, vivendo juntos, conforme a promessa que ele fez. Eu vou e o lugar onde eu estiver, prepararei lugares para que vós estejais também. Ele subiu, preparou o lugar está preparado, esperando esse momento do arrebatamento da igreja, para que a noiva suba para o encontro do noivo. A Bíblia também revela a igreja, um dos símbolos da igreja, como família. Tanto uma família de cristãos, quanto família de Deus. E o que é família? Família tem envolvimento direto, tem relacionamento próximo, família tem certa intimidade, família vive junto, família um socorre o outro, um ajuda o outro. Esse é o conceito de família. E igreja é assim. Igreja tem que viver uma comunidade unida. Tem alguém precisando, vamos ajudar. Tem alguém necessitado, vamos socorrer. Tem alguém doente, vamos fazer a nossa parte, orar, clamar, da maneira que for possível ajudar. Tem alguém, de alguma forma, passando por alguma dificuldade, vamos auxiliar, orando, clamando e também fazendo alguma coisa para melhorar a vida dessa pessoa. Isso é uma família. Família é assim. Família é um ajudando o outro. A família, na hora do apuro, na hora do desespero, são os parentes que se juntam, são os familiares que se juntam para
socorrer. Igreja é da mesma forma. Na hora que está tudo bem, está todo mundo ali. Na hora que aperta, vamos unir e vamos ajudar. Vamos socorrer. Amém? Por que também nós somos uma família? Por que igreja é chamada uma família? Porque nós fomos adotados por Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 12, fala sobre isso. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, também fala sobre isso. Somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a consumação da nossa adoção por Deus. Por que nós somos família? Porque você deve obediência a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 50. Assim como o filho deve obediência ao pai, deve respeito aos mais velhos, assim também nós devemos obediência ao Pai eterno. Devemos obediência a Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nosso Salvador. Devemos obediência ao Espírito Santo. Devemos obedecer ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo. E como que nós vamos obedecer ao Pai, o Filho e o Espírito Santo? Através do cumprimento da palavra. Através da leitura, meditação e prática daquilo que o Evangelho ensina. Também porque somos uma família. Porque você tem uma herança. Romanos 8, 17. Você, como filhos de Deus por adoção, você tem herança. Tem um ditado popular, né? Ah, eu também sou filho de Deus, somos todos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos todos criaturas de Deus, é diferente. Ser criatura de Deus é outra coisa. Agora, ser filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. É o que diz a Bíblia. O que aceita Jesus como Senhor e Salvador, declara isso, esse é membro da família de Deus. Esse foi adotado por Deus. Caso contrário, somos criatura. O que é criatura? Aquilo que é criado, feito. Um cachorro é uma criatura nossa, criatura de estimação. Um gato é uma criatura nossa, uma criatura de estimação. Um boi no pasto é uma criatura nossa aí que o fazendeiro comprou, possui. Isso é criação. Agora, criatura, ser filho é diferente. Ser filho por adoção é você ser comprado pelo sangue de Jesus. E aí você faz parte da família cristã. Portanto, temos herança, né? Romanos 8, 17. Outro motivo por que somos uma família, porque Deus aboliu todas as barreiras que os separam da humanidade. Efésios capítulo 2, versículo 19. Porque Deus aboliu todas as barreiras que separavam da humanidade. Através de Jesus Cristo, do derramamento de sangue ali naquela cruz, nós passamos a ter uma ligação com Deus. O pecado, ele nos distanciou de Deus. O pecado original, lá no Éden, ele nos distanciou com Deus. E nós já nascemos com esse pecado. Nós já nascemos distanciados de Deus pelo pecado natural. E nós só conseguimos ligar novamente com Deus através do sangue de Jesus. Acreditando que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E assim, nós passamos a ser ligados com Deus. Na antiguidade, ali no tempo dos hebreus, no judaísmo, uma vez por ano tinha uma festa, onde se levava uma ovelha, um cordeiro ou uma pomba para ser sacrificado para a remissão dos pecados. Vamos citar um exemplo. Eu passei um ano pecando. Aí nesse dia, nessa festa, eu ia lá, levava um carneiro, levava um boi, uma pomba, de acordo com as minhas condições econômicas e financeiras. Levava esse animal puro, reto, sem defeito, e oferecia no tabernáculo, e o sacerdote ia matar esse animal, derramar o sangue sobre um altar e queimar numa fogueira. Se a fumaça subisse reto, significava que Deus tinha aceitado a remissão dos pecados, os arrependimentos do pecado. Se a fumaça bagunçasse, não subisse reta, significa que Deus não tinha recebido a remissão daqueles pecados.
Cristo, ele foi o último cordeiro a ser sacrificado para a remissão dos pecados. Por isso que a palavra diz, né? Se agrada a Deus mais de sacrifícios do que de obediência, porque o obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Portanto, se nós obedecemos a Deus, se nós obedecemos a Cristo através da palavra, é melhor do que oferecer sacrifícios. É melhor do que sacrificar um animal para a remissão dos pecados. É isso que a palavra explica. Portanto, nós somos uma família de Deus, compradas pelo sangue de Jesus, e a partir dali não precisa mais derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Basta o arrependimento e crer que aquele sangue é suficiente para a remissão dos pecados. Basta crer e declarar. Eu creio, eu declaro que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu declaro que o sangue de Jesus derramado naquela cruz perdoa os meus pecados. E eu estou, Deus, arrependido. E confesse o pecado. Conte para Deus o seu pecado. Se arrependa. O que é se arrepender? Abandonar. Não fazer mais. E aí, o sangue de Cristo vai ter poder. Por que somos família? Porque Jesus agora lhe chama de irmão. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Jesus fala, né? Agora não são mais meus amigos, mas são irmãos. Ou seja, deixamos de ser amigos dele para ser irmãos. Tem uma diferença muito grande entre um amigo e um irmão. Uma diferença enorme. E Cristo nos chama de irmão, declarando que nós somos iguais a ele perante Deus. Mesmo nós sermos adotados, nós temos direitos. Uma criança que é adotada por uma família, ela passa a ter os mesmos direitos de uma criança que nasceu naquela casa. Inclusive direito à herança. E nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e nos tornamos filhos de Deus por adoção da cruz, adotados pela cruz. E por isso nós temos privilégios no reino de Deus, por isso nós temos parte no reino de Deus. Dando sequência, os objetivos da igreja. Primeiro objetivo da igreja, evangelizar. A principal atividade dos crentes é levar a salvação para outros não crentes. Mateus 28, versículos 19 e 20, nos fala a respeito da obrigação da igreja, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nós temos que alertar as pessoas sobre isso. A impressão que o mundo tem é que todo mundo vai morrer e todo mundo vai para o céu. Não é verdade. Não é verdade. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado, é o que diz. Dá uma lida, né? Dá uma observada. Mateus 28, capítulos 19 e 20, fala sobre a salvação, sobre fazer parte do reino de Deus, sobre evangelizar, sobre anunciar para as outras pessoas. Ei, desperta! Você tem que sair desse seu engano. Se você morrer nesse engano, você herda a condenação eterna. O que é condenação eterna? A Bíblia fala que é choro, lágrimas, ranger de dentes, sofrimento eterno. Eterno, sem fim. Sem fim. E o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria desde já. E quando morremos? Eternamente. Eternamente. Por isso que o apóstolo Paulo falava, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por causa dessa importância. É através da igreja que o evangelho é pregado a todas as pessoas do mundo. Portanto, seja um evangelizador. Anuncie o reino de Deus, pregue o reino de Deus, chame as pessoas para o arrependimento dos pecados, chame as pessoas para Cristo. Cada um tem sua fé, cada um tem sua religião. Religião não salva, quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Mas lá também abre a Bíblia e fala em Cristo. Abre a Bíblia e fala em Cristo. Todo lugar abre a Bíblia e fala em Cristo. Mas está vivendo aquilo que Cristo falou? Está seguindo aquilo que Cristo falou? Leia o livro de Atos dos Apóstolos e veja como viviam os cristãos. Dá uma lida no livro de Atos dos Apóstolos e você vai saber o que é a igreja cristã.
Outro objetivo da igreja, levar o crente a cultuar a Deus. Reunir o crente para cultuar a Deus. O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia e edificação da fé. Oração, louvor, adoração, estudo bíblico e edificação dos cristãos. Portanto, o objetivo da igreja é reunir as pessoas para isso. Veja só, você consegue orar sozinho? Você consegue louvar sozinho? Você consegue adorar a Deus sozinho? Você consegue estudar a Bíblia sozinho? Você consegue edificar sua fé sozinho? Não consegue. Tem que estar reunido ali na igreja. Tem que estar junto ali na igreja. Amém. A igreja é um lugar de comunhão. O que é comunhão? Todos juntos, unidos, ali envolvidos num só propósito, numa só fé. A igreja é também lugar para o crente praticar mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? Tudo que temos não é nosso, foi Deus que deu. Portanto, tem que usufruir bem, cuidar bem, zelar bem. Essa casa que você tem não é tua, foi Deus que te deu. Cuide bem dela. Ornamente, limpe, conserve, reforma. Faça dessa casa um lugar agradável para você, para a sua família e também para o Espírito Santo. Esse carro não é seu, esse carro foi Deus que te deu. Você está usufruindo daquilo que Deus te deu. Ah, que nada, foi eu que trabalhei e comprei. A vontade do diabo é que você não tenha nada. Ou que, se você tiver, que seja para a sua destruição e não para o seu usufruto. Portanto, a mordomia cristã é isso. Tudo que temos pertence a Deus e temos que usar de uma forma racional, de uma forma boa, de uma forma decente, de uma forma ordeira. A igreja também é um lugar para o ensino da disciplina e da norma da conduta cristã. Aí vem aquele combate novamente às novas religiões cristãs. Ah, pode isso, pode aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus é aquilo que está na palavra. Não invente, não distorce. A Bíblia tem um alerta para isso, né? Ai daquele que mudar pelo menos um pingo no i ou uma vírgula da palavra. E hoje nós estamos vendo as pessoas mudando, distorcendo, retorcendo a palavra para agradar os seus pecados. A Bíblia existe para revelar os pecados, para que nós abandonemos. Porque a vontade de Deus é que nós vivamos eternamente. Para que saímos da corrupção, para que saímos da ignorância, para que saímos das nossas falhas para voltar-se para Deus. Esse é o objetivo da fé. Esse é o objetivo do cristianismo. As duas ordenanças da igreja. Jesus, o cristianismo, um culto, ele não é um ritual. Geralmente nós temos uma liturgia, que é uma organização para celebrar um culto. Mas eu posso mudar? Pode, desde que você tenha oração, meditação na palavra, clamor, adoração e ofertas a Deus. Esses são os elementos bíblicos para um culto. O que eu vou colocar primeiro, o que eu vou colocar depois, não importa. Ore, peça a direção do Espírito Santo e vai, desde que tenha esses elementos. Então, não existe ritualismo no cristianismo. Porém, o cristianismo tem duas ordenanças dadas por Jesus que nós temos que praticar. E são como um ritual, mas ele é uma lembrança, uma simbologia específica. Uma delas é o batismo. O batismo na Bíblia é um mergulho. O batismo na Bíblia é por imersão. Tem o batismo aí por aspersão, né, que é jogar água. Tem o batismo parcial, que é derramar água. Mas na Bíblia, ali em Atos dos Apóstolos, o batismo é por imersão. O que é imersão? Mergulhar. E ali no batismo tem um significado. Ali é a pública declaração de fé. Ali é quando a pessoa declara publicamente que ele crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio em carne, que ele crê que a morte de Jesus foi para a remissão dos pecados, que ele crê na ressurreição dos mortos e que ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, porém inspiradas. Inspiradas.
E o que é a simbologia do batismo? A introdução do novo cristão para a igreja. A partir dali, a igreja recebe ele como irmão, como membro dessa família. E o que é o batismo? O batismo é a pessoa mergulha em pecado, morre para o pecado, e quando ele volta, é o símbolo da ressurreição, né? Ele volta limpo para uma nova vida. Então o batismo por mergulho é isso, você mergulha a pessoa e quando volta, ali se foi o velho homem, ali se foi uma vida de pecado, ali se foi a condenação pelo pecado original. E quando a pessoa volta, nasceu de novo, ressuscitou. É um novo, uma nova pessoa. Mesmo com o mesmo nome, mesmo corpo, mas é uma nova pessoa, esperando o dia do arrebatamento da igreja para que receba um corpo glorificado, para que viva para sempre. Portanto, o batismo é o testemunho público da sua identificação como cristão. É ali que você vai dar a sua pública declaração de fé. E a Bíblia diz, aquele que com o seu coração crê e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Crer com o coração e confessar com a boca, e será salvo. A outra ordenança de Jesus é a ceia do Senhor, a celebração da Santa Ceia. Regularmente nós reunimos uma vez por mês para celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia ela é um símbolo, ela não é literal. Algumas igrejas falam que ali, não, aqui está mesmo o corpo de Cristo, aqui esse pão aqui, esse aqui está o corpo de Cristo, aqui nesse vinho está o sangue de Cristo. Não, continua sendo o pão, continua sendo o vinho. Porém, ali naquela celebração representa para nós o corpo de Cristo. Por que o pão tem que ser partido, tem que ser quebrado? Porque o corpo de Jesus foi partido, foi quebrado ali naquela cruz. Então, ao quebrar o pão, ao partir o pão, nós estamos lembrando do que aconteceu com o corpo de Jesus. Foi quebrado, foi partido por nós. E o vinho significa o sangue que foi derramado. Quando nós celebramos o cálice, tomamos o cálice, nós estamos lembrando do sangue da nova aliança, do sangue que derramou naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Do sangue que derramou naquela cruz para que nós pudéssemos nos apresentar a Deus sem pecado, para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados. Então essas duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia, instituída por Jesus Cristo, ordem dada por Jesus. Tem umas igrejas modernas aí que andam dizendo que né, esse negócio de batismo não salva. Não, batismo não salva, o que salva é a fé. Mas ali é o lugar que você declara a sua fé. É o ato público que você declara a sua fé. Ah, mas Santa Ceia é só um simbolismo, aquilo lá não resolve nada. É um simbolismo ordenado por Jesus para que nós possamos lembrar o que aconteceu com o corpo dele. O que aconteceu com o sangue dele. Para que o corpo e o sangue dele tenham valor para nós, tenham importância para nós. Portanto, igreja é, no Novo Testamento, o lugar onde nós congregamos, onde nós nos reunimos, mas é também o corpo de Cristo, é um organismo. A igreja visível é o templo, a igreja visível é aquilo que a gente enxerga, as pessoas reunidas, louvando e adorando a Deus ali naquela congregação. Essa é a igreja visível. A igreja invisível é aquela que nós não podemos ver, mas podemos sentir. É o cristão da China, é o cristão do Paquistão, o cristão da Arábia Saudita, é o cristão de Portugal, é o cristão da Inglaterra, é o cristão dos Estados Unidos, é o cristão do México, é o cristão do Brasil. Onde quer que ele esteja, ele é o sal da terra e a luz do mundo. Onde quer que ele esteja, ele é parte de um organismo criado por Deus, chamado igreja. Isso é igreja. Por isso que é importante estar junto, por isso que é importante congregar, por isso que é importante reunir. E é por isso que nós sentimos falta da congregação, falta da unidade, falta dos irmãos, falta de estarmos juntos. Louvado seja Deus. Que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado. Que o nome do Senhor venha a ser exaltado e bendito. Que tenha
com essas palavras, a certeza de que você faz parte do corpo de Cristo. Que você, com essas palavras, você tem a certeza que você está no projeto de salvação de Deus. Que você está no projeto de vida eterna de Deus. E se com essas palavras você percebe que você não está, então volte-se para Deus. Procure a Deus. Reconcilie com Deus. Viva uma fé de verdade. Uma fé legítima. Uma fé verdadeira. Viva essa fé que Deus preparou para você. E o nome do Senhor há de ser louvado e glorificado. Hoje, dando sequência ao discipulado, às doutrinas cristãs, a nossa aula foi Conhecendo a Igreja, com texto bíblico, Efésios capítulo 2, versículo 19. Amém.